Muitas pessoas usando a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela, você tem que ser bom em tudo, ou seja, você acaba não sendo bom em absolutamente nada. Não tem o tipo 10, né, Rodrigo? Que não é o perfeitinho. Tem. Eu não acredito que eu sou esse tipo. Please be welcome. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Talkland, que é a nossa terra de conversa boa. E hoje eu recebo aqui nessa mesa de podcast o meu colega, né? Nos conhecemos em um programa de business, não foi? Yes. Olha só que legal! Isso mesmo. Então, com vocês hoje, Rodrigo Bonetti. Ô, Rodrigo, se apresenta pra galera. Muito bem, o primeiro prazer estar aqui, é fantástico o espaço, amei a ambientação, maravilhosa. Que bom. Eu sou o Rodrigo Bonetti, sou psicólogo, eu trabalho com desenvolvimento pessoal, eu costumo brincar que o meu foco é fazer as pessoas saírem do lugar, elas melhorarem, potencializarem, e com isso a gente vai atrás de algumas ferramentas bem funcionais, né, Ana, que faz total diferença na vida de qualquer pessoa. Com certeza. E como todo ser humano é muito, mas muito imperfeito, você tem muito trabalho, né, Rodrigo? Pra caramba. As pessoas falam assim, Rodrigo, você lida com problema todos os dias? Eu falo, não, eu lido com solução. É isso. Quem aí traz o problema é o outro, Depende, né? E a gente vai... É questão de ponto de vista, né, Rodrigo? Isso Oh, mesmo. meu Deus. Mas, ó, gente, o Rodrigo, ele veio para conversar com a gente hoje sobre Eneagrama. Você já ouviu falar? Antes da gente entrar nessa vibe de Eneagrama, eu queria agradecer ao nosso patrocinador oficial do pod de hoje, que é a Gruber Contabilidade. Gente, ó, há muitos anos contabilizando sucessos aí de várias empresas. Então, se você precisa de alguma assessoria contábil, por favor, entre em contato com a Gruber. E, Rodrigo, você hoje está nesse movimento de Eneagrama, mas você é formado em psicologia. Conta um pouco da tua história para mim. Então, primeiro, o que um homem vai fazer na psicologia? Você sabe que isso é um preconceito que a gente passa. É né? mesmo? Capaz. Mas a psicologia surge para mim justamente do entendimento. Falei, cara, o que é uma vida que vale a pena? Esse sempre foi o meu pensamento, assim. O que vai fazer com que eu consiga chegar na melhor idade ali, na terceira idade, e saber, vivi uma vida que valeu a pena. E nisso eu fui trilhando alguns caminhos de percepção, tentei visualizar a questão, né? Dinheiro, fama e poder, que são os 3 tópicos que a grande maioria tenta trilhar, e percebi que isso não necessariamente trazia significância, a não ser atribuída a um outro propósito. E aí eu fui percebendo que as relações que as pessoas estabelecem, as conexões que elas fazem com as outras pessoas e com o mundo, era o que justamente trazia essa diferenciação, fazia com que as pessoas vivessem uma vida plena. E eu fui, então, buscar entender como que se estruturava, para poder, inclusive, ajudar as pessoas a entenderem este mesmo caminho. E eu falando que, assim, fazer psicologia para mim foi olhar para aquilo e perceber que, sabe quando você sempre pensou naquilo, sabe quando você sempre trilhou esse tipo de pensamento, mas agora vem alguém e te valida Reforça. nisso? Que você consegue ver que tem estudos que falam sobre aquilo. Eu confesso que a minha faculdade, eu escolhi de forma não muito reflexiva. Quando eu fui fazer psicologia, eu só tive um prévio planejamento ali de carreira. E só que quando eu me deparei com ela, eu falei, é isso que eu quero fazer. E foi passando os anos e aquilo fazia muito sentido quando eu me deparei, então, né, formado. E aí foi só... Entrei na parte clínica logo de cara. Eu acho que é o primeiro passo da maior parte dos psicólogos, né? É a porta de entrada, até porque assim é o que se vende, né? Você tem a ilusão, por exemplo, primeiro, que só tem uma abordagem dentro da psicologia, que é a psicanálise, né? E você percebe que existe um mundo vasto de ação. Quando você vai para o mercado de trabalho, é a primeira porta de entrada. Ou você vai para essa área, ou normalmente a organizacional também te puxa com mais frequência. Mas a clínica é mais... sonhado, eu acho que assim, né? Mas é aquela... Eu acho que a gente monta, assim, um filme mental, né? Daquele divã deitado, daquela
É tipo uma caminha, né? divã, isso. Você sentado lá com a sua prancheta, conversando com o paciente. É assim na clínica ou não? Não necessariamente. Não? Para a parte da psicanálise Quando você faz análise, e aí quem está em casa, gente, abordagens são infinitas, tá? Nós temos desde comportamental, tem tudo isso. cognitiva, psicanálise, a fenomenológica existencial. Pega esse palavrão, minha gente. Fenomenológica existencial. Caramba! Mas é um movimento, ele é um movimento pós-guerra, focado principalmente em pessoas e trouxe justamente essa quebra de paradigma, né? Porque depois da guerra a gente teve que repensar muito do que o ser humano fazia, né? A gente está aí numa situação bem complicadinha nesses últimos tempos, né? Tá na hora talvez a gente repensar de novo nossa estrutura enquanto ser humano. Então, você quando olha para isso, a primeira que a gente mais tem conhecimento é a psicanálise, né? Sim. Você fala, pô, não, eu quero ser assim, eu quero ter esse divã, quero estar lá sentadinho, ouvindo as pessoas e anotando. Só que, claro, né, quando você chega no mercado de trabalho, é bem assim que funciona. Não são todas as pessoas que querem esse formato, é isso? Não, Entendi. isso. E quando eu me deparei dentro da minha formação, inclusive, nossa, quando eu pude ter acesso à minha abordagem, falei, cara, é justamente isso que eu acredito. Para vocês terem uma ideia, quem está em casa, quando nós falamos da existência, nós falamos basicamente de responsabilidade. Então, é você poder fazer e viver uma vida na qual você se responsabilize, e isso é muito difícil. Ninguém quer se responsabilizar por coisa ruim, né? É tão bom pôr a culpa no outro, né, Rodrigo? Isso! Você se culpabiliza por... Culpa da minha mãe. É por causa do patrão, é por causa do sistema, é por conta das minhas dificuldades, das minhas patologias. Então, não sou eu, é a patologia que eu tenho, né? Eu sou ansioso demais, né? A gente brinca dentro da psicologia que a gente vê muitas pessoas usando a síndrome da Gabriela. Você sabe qual que é a síndrome da Gabriela? Deve ser a musiquinha. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela. Pois é, essa é a síndrome da Gabriela. E as pessoas amam se encontrar nessa síndrome da Gabriela, né? Então, eu sou assim, vamos... Me aceita ou vaza? E aí, dentro desse caminho da clínica, surgiu para mim a oportunidade de trabalhar com treinamentos e palestras, assim, de uma surpresa. Não foi algo que eu tinha planejado naquele momento, mas aí abriu-se possibilidade, a gente vai Pelo atrás... teu perfil também, possivelmente, essa exposição te agrada. Com toda certeza. Olha E aí a gente só. vai falar sobre Enneagrama, vocês já vão entender um pouquinho do porquê isso me agrada tanto. Falei, cara, eu quero fazer isso. Esse é o meu Essa caminho. é a linha. Mas deixa eu só te perguntar rapidinho. Por que você disse que sentiu preconceito por escolher psicologia? Alguém da tua família falou, Rodrigo, psicologia? É que, na verdade, na época eu penso o seguinte. Primeiro, a gente ainda tem um certo preconceito sobre a própria entendimento do que é psicologia. As pessoas ainda acham que ir ao psicólogo é uma questão de loucura. Eu não preciso de alguém que fale pra mim o que eu tenho ou não que fazer. Eu me mando. Isso. A gente estava até aqui antes, né, conversando um pouco sobre isso. Sabe que a minha maior preocupação enquanto profissional sempre foi deixar a coisa mais leve. Eu tinha um ranço de quando você imaginava aquela coisa toda engessadinha, de que você tem que cuidar com o que você fala. E as pessoas, elas... É tão interessante isso, Ana, que as pessoas não sabem como elas nem devem entrar num consultório psicológico. E é engraçado porque, assim, num consultório médico, você é ensinado desde pequenininho a entrar. Porque você acompanha, teu pai acompanha a tua mãe, e você é levado a entender. A hora que fala que tem que avaliar o psicológico, você pensa, agora lascou. E você é largado na maioria das vezes, né? Ainda se é criança, você vai na primeira consulta com o pai, mas depois tchau, e benção, né? E quando você é adolescente ou adulto, é pior, porque daí você vai ter que ir por conta própria, esse cara tá muito distante. Então, aí eu já vi um certo preconceito. Entendi. Olhar pra psicologia, meu Deus, o que você vai fazer? Segundo, homens vamos pensar ali, 11 Quantos anos homens tinham na atrás, sua turma? 6 homens. Nós entramos numa turma de 70 pessoas. 6 eram homens. Isso não mudou muito. Mas vocês estão ganhando a nutrição, hein? Porque eu fiz nutrição, me formei em nutrição, eram 72 na sala e eram 2 meninos. Pois é. Mas é aquela ideia que a gente estabelece ainda de preconceitos, É verdade, né? De que existiam profissões que eram para homens, profissões que eram para mulheres. Ainda bem que nós evoluímos, ainda bem que nós ganhamos
que o ser humano se possibilita, né? Claro. Esse novo entendimento e a gente surge, então, com... E através de pesquisas e muito material que é produzido, assim como alguém sentou para desenhar o Enneagrama, né? Isso Então a aí. gente deve muito a esses pensadores, a esses observadores que chegaram em fórmulas, em estruturas que hoje norteiam a nossa forma de conduzir, né? A vida. E é um tema que chama muita atenção. É um tema antigo, hein? Eu acho que a gente já fala de Enneagrama, lá em casa a gente já fala de Enneagrama há uns 20 anos, talvez, né? Sim. Então eu queria que você contasse pra galera agora, Rodrigo, essa questão do Enneagrama. Mais ou menos quando surgiu, quem é que catalogou esses perfis e como é que chegou na tua vida o Enneagrama também? Perfeito. Nós estamos falando de um conhecimento milenar, né? Para você ter uma ideia, ele começou a ser disseminado por monges do deserto. Então, a sua base ela é da oratória, né? A gente tem que lembrar que a escrita surge bem depois. Então, Caramba! a base de ensinamento passa a ser total da oralidade. Nós tivemos, a partir, então, né, do século XX, se não me engano, a gente tem ou melhor, né, da década de 20, a gente consegue ter uma construção mais disseminada deste pensamento, porque a escrita começa a ganhar força, né? Nós conseguimos ter uma disseminação da escrita com mais facilidade. Sim. E aí, essa estrutura, ela passou a ser visto primeiro na Europa, claro, né? Nós tivemos as nossas maiores bases de conhecimentos feito na Europa, vem para cá. Nós tivemos nos Estados Unidos umas escolas muito fortes, principalmente em Nova York, e de Nova York começa a ser disseminado para o mundo. Né? Mas é bem interessante pensar, porque as pessoas às vezes associam o Enneagrama a uma religião, né? Associa o Enneagrama até pelo logo, pela logo, o pentagrama ali, né? Como se fosse uma seita, né? Verdade. E não ela é similar, porque todas essas estruturas, ela tem por base os mesmos inícios de conhecimento sobre o ser humano. Por isso que traz essa confusão. Tanto que a própria forma dela, do entendimento da figura do Enneagrama, tem toda uma simbologia. E como é a forma correta de chamar, então? Estudo do Enneagrama, programa... como é que a gente chama o Enneagrama? Ou não tem nada antes de Enneagrama? Não, eu falo para ti que é uma metodologia de entendimento. É a maneira como eu nomino isso, mas existem inúmeras formas. O que é importante sempre pensar é que nós somos movidos. Então, a base do Enneagrama nós temos duas estruturas muito importantes no ser humano, que é o medo e o desejo. Toda vez que nós somos atingidos pelo medo, nós idealizamos um desejo para fugir deste medo. Então, imaginem que você tem medo do escuro. Provavelmente o seu desejo, idealização de um espaço, seja com uma boa iluminação, que seja, né, claro, que tenha uma visibilidade agradável. Isso é uma visão bem pequenininha só para que as pessoas consigam visualizar. Mas é assim que a gente se movimenta em relação à vida. E aí, com base nisso, surge a ideia de paixões. Sim, para quem acompanha, por exemplo, tem a sua religiosidade, principalmente a católica, nós temos os 7 pecados capitais, né? Esses 7 pecados capitais, eles não surgem necessariamente pela igreja. Eles surgem de outros tipos de conhecimentos e depois é apregoado e introduzido dentro da religião. Quando nós falamos de paixões, nós falamos de movimentações, né? O que faz com que um ser humano saia do lugar. E aí a base da emoção, né? Que vem de emovere, aquilo que te move. Quando nós pensamos, por exemplo, no medo, o medo, ele, por mais que te paralise, ele faz com que você tenha que se locomover, nem que seja para trás, né? Na nem fuga, que seja para fugir. Isso mesmo, mas ele faz você trazer um embate, se bem aplicado, ou você foge para sair daquela situação de medo. Nós temos sentimentos, por exemplo, como a raiva, que é conhecida como a ira dentro do pecado, né? A vergonha, que também é um dos movimentos, né, de alguns tipos. Então, quando nós compreendemos que nós somos movimentos de emoção e compreendemos como catalisar esse tipo de emoção, a vida ela ganha uma proporção
com muito mais facilidade, Ana, muito mais facilidade. A gente já falou bastante aqui no pod sobre a importância do autoconhecimento, né? Como as pessoas fogem disso, muitas vezes por medo, né? De descobrirem o que é que tá lá dentro. Mas o conhecimento, ele é precioso, eu acho que é transformador, né? Você sente uma evolução nas pessoas antes e depois do Eneagrama? Sim. O que muda, né, na vida dessas pessoas? Voltando até a tua pergunta de antes, que eu acabei não respondendo, que era como que ele surge na minha Isso! vida. E ele responde também essa. Qual foi hoje, qual é, né, hoje o meu entendimento em relação ao Eneagrama. E é muito louco, assim. Eu me deparei com o Eneagrama 4 anos depois de formado. Então, dentro da formação, você tem várias bases de entendimento sobre personalidade. Mas eu não tinha tido ainda uma orientação para o Eneagrama. Depois desses 4 anos, num relacionamento, né? Em um relacionamento, a minha parceira daquele momento tinha me pedido que eu fizesse. Por favor, não te aguento mais, Deus, Rodrigo. Basicamente isso. Você já vai entender por quê, inclusive. E, gente, psicólogo também tem os seus lados bem negros da força. Todo mundo tem a luz e tem a treva. É isso aí. A briga é constante, né? E aí eu falei, tá bom, vamos lá, né? Vamos embora. Nada melhor do que se conhecer. E aquilo foi fascinante. Eu juro assim, eu fui lá muito cético. Muito cético. Falei, tá, vamos lá pela Só parceria. Acredito vendo esse negócio. De repente, o cara que estava lá na frente começou a falar um monte de coisa que eu me reconhecia e eu comecei a achar que ela tinha repassado um monte de informação para ele sem a minha autorização. Eu falei, como é que esse cara sabe tanta coisa? Só que eu confesso que não foi isso que me fascinou. O que me fascinou é que ele começou não só a dizer coisas que eu apresentava enquanto comportamento, mas ele também começou a apresentar possibilidades de buscar outros caminhos frente àquele comportamento. Então, uma das coisas que até eu abro para vocês aqui do meu lado negro da força, hoje muito mais bem trabalhado, mas na época a parte da competitividade era muito grande. E aí, quando vocês se aprofundam sobre cada tipo, você vai entender por que isso é presente. No meu caso, eu precisava fazer com que as pessoas me visualizassem. Então, eu queria ser bom em tudo que eu fazia. Vamos jogar bolita? Vamos jogar bolita. Mas eu vou ganhar. É isso aí, mas nós não vamos brincar de jogar bolita. Entendi. Você sabe que tem várias histórias, até quando ele começou a falar, eu comecei a dar risada no meio do treinamento, porque... Você falou, cara, você tá falando de mim. Jogar bola, por exemplo. Cara, não existe essa de vamos brincar de jogar bola. Ou a gente ganha ou a gente perde, né? E aquilo, caramba, como é que pode? E aí, quando ele apresenta essa possibilidade, eu começo a entender, então, um caminho que eu poderia seguir para não continuar desenvolvendo aquele mesmo padrão de comportamento. Até porque as pessoas começam a fugir da gente, né? Nossa, que chato, lá não sabe brincar. Né? Não só, imagina um relacionamento. Vamos lá, você vai competir com o teu parceiro, com a tua parceira. E quantas pessoas fazem isso, né? É verdade. Você está num ambiente de trabalho e você está competindo com o teu colega que está do lado, que ele deveria ser parceiro, né? Para você chegar a algum determinado lugar. Fora o desgaste de energia. Né? Você tem que ser bom em tudo, ou seja, você acaba não sendo bom em absolutamente nada, porque você vai sempre desfocar. Né? Então, você acaba desenvolvendo habilidades para poder ganhar destaque, mas você não se mantém naquele caminho. Então, você passa a ser um generalista. Né? Então você estava lá num relacionamento conturbado, foi chamado a fazer o Eneagrama, se inscreveu, se descobriu e agora tem por propósito multiplicar esse conhecimento, fazer com que mais pessoas tenham conhecimento e possam também ter as suas vidas mais... trabalhar a vida de forma leve, né? A gente consegue levar a vida de uma forma mais gostosa. Rodrigo, tem muita gente que é curiosa com relação ao Eneagrama, não chegou a fazer ainda, mas já ouviu muita coisa. É o meu caso, né? Logo que nós casamos, o Fernando fez o Eneagrama. Eu sou curiosa. Então, ele fazia o curso e eu lia os livros dele, né? Aí ali eu já falava, fulano é esse aqui, ciclano é aquele lá e não sei o quê. Então, isso em várias rodas de conversa aparece. Porque é um conhecimento que está presente, né? E realmente a gente consegue
classificar, não digo classificar, mas a gente consegue identificar as pessoas de acordo com a descrição de cada um desses tipos, né? Eneagrama é uma figura geométrica. Isso aí, né? de 9 Hoje, pontas. então, é o símbolo do Eneagrama, do programa, ou do, sei lá como é que você disse Do antes mesmo? método. Do método. Isso. Então, nós fomos organizados em um grupo de 9 tipos. Isso. Na verdade, o Eneagrama vem justamente, né, de Enia, que são tipos, e grama, então, que são pontas, né? Esses 9 são uma estrutura que, claro, eles podem ter todo um redirecionamento. A gente não vai necessariamente aprofundar aqui, mas nós temos desde o aspecto de asas, por exemplo, que são influências que ele sofre por conta dos tipos que estão ao redor dele, como também de instintos. Que aí nós temos aspectos sociais, de sexualidade, né, de conservação, que também... Asa é a mesma coisa que galho? Isso. Dependendo as asas, da... isso. Daí entendi. é porque dentro do Eneagrama também tem isso, né, gente? Como qualquer teoria, vai ganhando várias concepções diferentes e aí as nomenclaturas mudam, mas Sim. a base continua sendo a mesma. Tá. Né? Então você tem 9 tipos fundamentais. O legal do Eneagrama é justamente isso. Você pode variar até 54 tipos. E mesmo dentro destes 54 tipos, você ainda tem níveis de evolução. Caramba! Então, são 9, mas esses 9 podem ter asas Isso. com características diferentes. Então, um tipo 1 pode ser completamente diferente do outro tipo 1. Pode. Por exemplo, um tipo 1 ele vai ter asa num tipo 2. Né? Então, ele tem asa no 2 e ele vai ter como instinto o sexual. Ele é um perfil. Vamos começar contando pra galera, então, do 1 ao 9. Eu não sei o que eu sou. Mais ou menos. O pessoal em casa já tá lá, meu Deus Eu do sou céu. esse aí, ó, certeza, né? Qual que é o número 1? Qual é a característica principal do 1? Isso. O tipo 1, ele tem aquela característica delimitada, primeiro, para o senso de justiça. Tá? Ele não é difícil de reconhecer, principalmente porque ele estabelece padrões de comportamento. É aquele cara bem crica, em suma, porque ele tem bem certo para a vida dele e para crica. dos outros. O que é certo e o que é errado. Então você vai ver na forma dele andar, você vai ver na forma dele se vestir. Normalmente são tons mais neutros ou tons pastéis, porque ele vai estar sempre Alinhado, muito bem tem que estar alinhado, perfeito. engomadinho. Organizações de mesa, né? Organizações de espaço. Tempo, pelo amor de Deus, você não me atrase 5 minutinhos. Deixa eu te contar uma situação que eu vivenciei essa semana, inclusive. Com o tipo 1. Com o tipo 1. Não, é sempre gostoso de lidar com o tipo 1. Você sabe que o meu pai é tipo 1. Se ele estiver assistindo, inclusive, eu já falei dele, coitado da orelha, tá quente pra caramba. Fervendo. Secar a calçada? Você acha que era fácil secar a calçada lá em casa? Não. Você tinha que secar a calçada, era lajota por lajota, porque era assim que secava a calçada. Lógico, Dentro como que você imaginou diferente? Pois é, não sei o que passou na minha cabeça, né? Não sei. E aí, essa semana eu tava ministrando um treinamento. Cara, quando é tipo 1, você já sabe o que acontece. Tô lá, boto o slide. Você vai me matar. Mas lá tava Happy Day. E no Happy, adivinha, tava sem um P. Por favor, me perdoa, tá? Me perdoa, juro que foi erro de digitação, juro. E tava lá Happy Day sem um P. Cara, terminou todo o treinamento, ela chegou pra mim e falou assim, você viu que tava sem um P? E eu juro pra ti, eu perguntei pra todo mundo, gente, vocês viram que tava sem um P? Ninguém não. percebeu. Mas ela percebeu, porque aquilo saiu do padrão. Né? Ela viu aonde... E ela possivelmente tenha se incomodado com aquilo o treinamento inteiro. Com toda a certeza. Eu tive um outro treinamento com o tipo 1 que foi muito engraçado, que ela ficava olhando pra mim e olhava pro canto da parede, né? Entre o teto ali ó, e a parede. E aí ela olhava pra mim, olhava pro canto, olhava pra mim e falei, gente, eu devo estar falando algo muito desinteressante, ou o que eu tô falando tá soando uma coisa muito ridícula. Até que chegou no intervalo, eu não me aguentei. Falei, gente, mas o que tá acontecendo? Caramba, o que tem no canto? Fui conversar com ela. Falei, hein, tá fazendo sentido o que eu tô falando, né? Esse tema é um tema que te interessa? Ela falou, sim, Rodrigo, nossa, maravilhoso. Eu achei tão sensacional. Falei, tá, e por que você não tira o olho do canto da parede? Você viu aquela teia de aranha que tem lá no fundo? Meu Deus do céu. Gente, não era uma teia enorme, era uma teinha. Mas era aquilo que estava aprendendo a Mas atenção deu pra dela. entender perfeitamente que é o tipo crica. Eu tenho uma filha com tipo 1, certeza. É. Mas ele é bem visível, Ai, meu Deus do céu. Outra situação, organização de viagem. É o cara que vai ter roteiro,
Ele sabe aonde ele vai parar, ele sabe que horas ele vai sair, ele sabe que horas ele vai chegar, Tem o que ele pânico precisa de levar. improvisar. Meu Deus. Não dá pra improvisar com tipo 1. Jamais. Nossa. Só que entra os aspectos positivos também, né? Ah. Você já pensou um tipo 1 na tua organização de vida? Nossa. Esse perfeito. cara arruma a tua vida. Aham. Você pensar em processos de uma empresa, esse tipo 1 é um cara sensacional. E fora o senso de justiça. Né? É um cara que ele realmente se preocupa. Ele tenta movimentar ele defende o mundo. tudo, assim, aquilo que abraçou pra si, Vai. ele defende. E se é bom pra mim, vai ser bom pra você também. É Se claro liga, que né? Isso. Temos que pensar o seguinte, gente, até bandido tem ética, até bandido estabelece moral. Então, o certo aqui não necessariamente é o certo de todo mundo, Sim, né? Às vezes ele vai usar o crivo próprio pra estabelecer o que é certo e errado, Pra generalizar. mas ele vai estabelecer esse cumprimento de ações frente a esses pontos. Entendi. Então, tipo 1 é o tipo crica com diferentes Modalidades com de diferentes ser. modalidades, com asas em outros tipos também que vão flexibilizando e trazendo a personalidade daquela pessoa, né? Isso aí, isso E o aí. 2, Rodrigo? O 2 é um carismático, né? É. Aham, é aquele cara que gosta de estar com pessoas. Aham. Eu sempre uso o exemplo de que se você ligar para ele às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ele vai te atender porque ele está preocupado com isso, ele realmente vai buscar otimizar a vida do outro. É um perfil agradador, então? É um perfil agradador. Só que eu falo que nem tudo são flores na vida, né? Porque da mesma maneira que ele se doa, ele também espera que as pessoas exerçam a mesma... E a frustração vai aparecer, né? Porque... Sim. A gente fala que o tipo 2 é a vingança, né? O prato que se come frio. Por quê? Ele nunca vai dizer que aquilo está incomodando ele, porque ele não quer desagradar o outro. Mas ele vai fazer o outro sentir que aquilo está desagradando. Mas como, Rodrigo? Chantagem emocional. Chantagem emocional é a melhor forma de você mostrar pro outro que ele é o culpado sem você ter que dizer pra ele, né? Até a gente brinca, então... Todas as mães devem ser tipo 2, né? Porque elas agradam e são vingativas. E são vingativas, é isso aí. E é assim, claro que é um perfil que a gente aprende, possivelmente até por um critério cultural, de que mães têm que se apresentar dessa forma, né? Mas nós temos muito tipos 2. E aí, novamente, né? Todos os tipos vocês vão perceber que tem o ônus e tem o bônus de ser esse tipo. Não tem o tipo 10, né, Rodrigo? Que é o perfeitinho. O legal, eu falo pra Tiana assim... Gente, pensem sempre em personalidade da seguinte maneira, na seguinte analogia. Imagina que você está na Idade Medieval e você precisa ir a uma batalha, tá? Você foi chamado, deu horário, você tem que ir. Sim. Só que para ir, na Idade Medieval, todo mundo aqui já assistiu o filme, pelo menos, você lembra que tinha que colocar armadura. Sim. Né? Coloca aquela armadura pesadona e tal. Ela é muito funcional na batalha, né? Porque se o cara for te enfiar uma espada, você vai conseguir, né, ter uma defesa ali, enfim, tem vários benefícios. Mas imagine você voltar para casa e se manter com essa armadura. Nossa. Imagine você estar no banheiro tomando banho com essa armadura, né? Você estiver em qualquer outro espaço com essa armadura, ela não tem funcionalidade. Este é o segredo do Enneagrama. Você não precisa ser aquilo. Você entende que esse é o teu movimento e você aí vai em busca das evoluções. Aquela armadura é tua, mas não necessariamente você precisa estar com ela a todo momento. O tempo todo. Entendi, bacana. Isso é o gostoso. Então você pode se desarmar pela vida. Isso aí, Legal. Isso aí, que é o grande dificultador, né? Porque ao longo da nossa formação de personalidade, a gente se estrutura com base justamente nas nossas dores, né? Imagine, desde a infância, quantas estruturas de dor que a gente já não passou, né? Nossa. Pequenos abandonos que seja, por melhor que a nossa vida tenha sido, você sempre sofre frustrações ao longo da vida. É nessas frustrações, ou são nessas frustrações, que você vai criando, então, um aparato de segurança. O problema é que aquilo, imagine uma casa também, né? Se você vai colocando lá câmera, grade, né? Cerca elétrica, aumenta portão, aumenta muro, daqui a pouco quem está preso é você, né? Não é? Você não está impedindo o outro de entrar. Exatamente. Você está tendo mais dificuldade de sair do que o outro de entrar, né? É verdade. Então a gente já tem aqui telespectadores raivosos e agradadores. Isso. E o terceiro qual é, Rodrigo? O terceiro é aquele tipo que botou uma meta pra ele vai alcançar. É aquele cara que gosta de visibilidade, ele gosta de se colocar em situações de destaque, mas não é à toa. Por quê? Porque são essas situações que ele conquista que dizem coisas sobre ele.
Então vocês vão ver muito, né, aquele executivo norte-americano, né? Nós temos um perfil muito muito presente dentro dos americanos, sim. Que é o cara que vai bater meta, que ele vai conquistar, o financeiro é muito importante. Vai pra cima com, assim, trator de esteira. É isso aí. Ele é um cara muito motivado, é um cara que sempre transmite ar né, de conquista, de satisfação. Porém, esse é um dos grandes dificultadores. Por quê? Porque ele não conquista o carro por ser algo que vai ser viável a ele. Ele conquista o carro porque é com base nesse carro que as pessoas vão olhar para ele. Ah, se eu tenho uma Mercedes, as pessoas vão me valorizar pela Mercedes que eu possuo. Tá, alguns vão, outros não. Enfim, aquilo não vai te trazer satisfação, é muito provável. Mas é com isso que ele passa a se movimentar. E aí traz os seus dificultadores. Imagina ter que lidar com este cara o tempo todo, né? Porque ele vai atribuir isso para a vida dele e por vezes, estar do lado de alguém ou não estar não faz muita diferença, né? Se ele conquistar o que ele precisa conquistar, tá tudo bem. Ele por si faz tudo, ele arrasa sozinho no mundo, então... É um ser brilhante, né? É uma estrelinha, né? Imagina, eu sempre brinco, né? Você já pensou lidar com um famosinho? Quando você olha o teu ídolo de longe, é maravilhoso, né? Aquele cara é legal, ele é simpático, ele vai nos programas, ele trata todo mundo bem. Convive com ele uma semana, acho que você não aguenta nem um dia, né? Porque o cara que realmente é uma estrelinha, ninguém dá conta de ficar do lado dele por muito tempo. Tem muita coisa pra trabalhar na estrelinha, então, hein, Tem Rodrigo? muita coisa, então assim... Não, porque a pessoa sofre e ela coloca quem tá ao redor pra sofrer junto, né? Sim. Se não for realmente trabalhado, dominado esse... E esse que é o interessante, você vê, todos eles vão jogar o movimento dele como um movimento padrão. E ele vai olhar pra ti e falar assim, por que você não faz assim? E se você faz diferente, que é o que a gente tava brincando, por exemplo, da calçada, né? Claro que é assim, Rodrigo, né? Mas é como nós passamos a imaginar. Não, eu penso assim, o outro também deve pensar assim. E aí eu descubro, não. Tem pessoas que pensam de forma diferente. Um mapa, né? Isso aí. Não, é realmente... o ser humano é difícil, né, Rodrigo? Ô, glória! As pessoas em casa falam, meu Deus, já tava complicado lidar comigo antes, não, a gente agora... tá no 3 ainda, hein? Vamos pro 4. Qual que é o quarto? Vamos. O quarto é aquele cara extremamente introspectivo, mas não no sentido de comunicação, é no sentido de tentar se descobrir. Só que aqui também há um problema, porque nessa ânsia de autodescoberta, ele acaba se prendendo dentro dele mesmo. E aí ele acha que a maneira como ele vê, todos os tipos têm essa perspectiva, mas no 4 isso é muito mais presente, é muito diferente das demais pessoas. Então ele excêntrico? É o excêntrico. Essa diferença é perceptível, inclusive, nas roupas. Você vai ver tipos 4 usando roupas que os tipos 1 jamais conseguiriam usar, né? Cores mais vibrantes, né? Utilizações de padrões que fogem normalmente do que é visado dentro do nosso movimento corporativo. Do que é tradicional, digamos. E nós viemos de um mundo corporativo, né? Depois da industrialização, parece que todo mundo passou a ter que agir. Parece que todo mundo precisa caber na mesma caixa. Isso mesmo. E o tipo 4 fala, eu não sou esse cara. Sai da caixa. Sou totalmente diferente. Tira daqui. Eu vou citar uma situação também de treinamento. Inclusive, esse treinamento era um de Enneagrama, que nós estávamos numa sala. E, gente, quando você vai para um treinamento, não tem como você oferecer um material específico para cada um. Você vai oferecer um padrão porque geral. É aquilo que provavelmente a pessoa vai poder absorver e ganhar mais conhecimento, enfim. Sim. E aí foi dado, né? Aquela clássica caneta Bic, uma pastinha, material de apoio, tudo bem bonitinho ali. Chega um tipo 4. Chega o tipo 4 e recebe aquele material de apoio, mas na hora, gente, ela saca o caderno dela, que era um negócio totalmente colorido e confeccionado por ela, assim, cheio de figuras e tudo mais. É óbvio, né? Ela tira uma caneta cor-de-rosa com pompom para fazer o uso, para colocar assim, né, em destaque ainda. E claro, né, todo mundo assim no padrão mais, né, médio quando você vai para um treinamento, ou é um vestido mais preto, mais básico, né, uma calça jeans, camiseta, não. Ela tava com uma roupa também totalmente só dela. Exclusiva. Isso. Por quê? Porque é isso que diferencia ela do mundo, né? É o entendimento que ela pode construir de que ela... Como é que ela vai aparecer? Como é que ela vai se destacar, né? Perante a tanta gente igual. Isso, só que... Aí tá, Rodrigo, mas então qual que é a similaridade dela com o tipo 3? Ela também quer aparecer? Sim, só que o movimento é diferente. Na verdade... Ela não se importa com títulos e cargos, é isso? É uma maneira dela se defender. Então, imaginem que a melhor forma de defesa é o ataque. Então, eu ataco primeiro para que os outros não tenham oportunidade de chegar até mim.
Tanto que você vai ver tipos 4, na maioria das vezes ele é visto aquele revoltadinho, sabe adolescente? Que ele penteia o cabelo de um jeito porque ele quer ser o diferentão, Rebelde né? sem causa, dizia minha avó. Rebelde sem causa, perfeito. Este é um tipo 4 em sua, né, num Sim. momento pouco evoluído de vida. Sim. E isso também é um dificultador, porque normalmente, como ele se entra nesse mundo tão introspectivo, ele acaba não conseguindo comunicar a maneira dele de pensar para o outro. O que você vai ver de tipos 4 criativos, que são artistas mesmo, desenvolvem quadros, livros, mas ninguém nunca teve acesso. Olha. É o cara que escreve diários, por exemplo, que ninguém nunca vai ler. Ah, Rodrigo, mas diário ninguém é pra ler, né? Depende, tem pessoas que gostam de Publicam construir depois. coisas. E isso aí, cria um blog. O tipo 3 criaria um diário num blog já, que é pra todo mundo ver, ganhar destaque. Se e eu vão tô fazer fazendo sucesso. pra enxergarem. É isso mesmo, né? Então, esses aspectos são bem interessantes. E o tipo 4 acaba ganhando muito prejuízo nisso, porque Ele não quer mostrar pro mundo. isso. E acaba tendo um isolamento que traz muita dificuldade. A gente ainda não tem estudos que comprovam, mas nós temos já uma proximidade de entendimento sobre quais são as doenças mais similares a cada tipo, né? E a depressão é um dos pontos de dificuldade no tipo 4, né? Pelo movimento tão introspectivo que ele acaba apresentando, né? O tipo 3 deve ser estresse altíssimo. Uma ansiedade enorme. E o tipo 5, Rodrigo? O tipo Olha 5... aí, gente, já estamos no 5. Vocês estão anotando? Anotando? A gente tinha que ter falado, né? Caneta e papel, que a aula vai começar. Qualquer caneta, pode ser até de pompom, mas Isso. ó, tá valendo. Perfeito. Você pega aquela que você preferir e vamos embora. O tipo 5 é um tipo intelectualizado. Você sabe que eu gosto de tipo 5. Meu irmão é um tipo 5 e ele é o cara que ele sabe mais que o Google. Mas ele não sabe porque ele é o inteligentão. E ele quer mostrar pra alguém. E também não é porque ele quer mostrar pra alguém, é porque ele precisa disso. Imagine Caramba. que se você não conseguir, sei lá, imagine quem aqui que compra um equipamento e precisa ler o manual de instrução. Ah, Rodrigo, todo mundo deveria ler o manual de instrução. Sim, deveria, né? Mas quantos realmente fazem essa leitura? Os tipo 5. Os tipos 5, eles fazem. Para eles poderem se movimentar, eles precisam entender da teoria São teóricos. totalmente. E profundos, assim, não é um entendimento raso. Normalmente o tipo 5 ele vai buscar entendimentos que diferenciem eles dos demais. E principalmente, né, é o entendimento de que, assim, para você falar com o tipo 5, você tem que estar conversando aqui. Senão nem vem. O que Se é você pra tá falar só um bobagem, pouquinho, nem vem. vou jogar os podres da minha família aqui. Falar um pouquinho só do meu irmão, assim. Cara, ele era o cara que ele queria absorver basicamente tudo, assim. Então, ele pegava intervalo de aula, ele tava na biblioteca. Porque Caramba. ele tinha uma ânsia de querer entender Não como pode é que... perder tempo Não. com o mundo real, assim, com bobagens da vida. Um tipo 5 estaria aqui não preocupado com o que a gente está conversando. Ele começaria a olhar as câmeras e os equipamentos, ele queria entender como é que funcionaria essa estrutura, como que isso, em termos de imagem, é captado. Essas são as nuances, sabe? Como é que funciona a captação de imagem? Como é que chega até a lente? Como é que aquilo é transferido para que quem está em casa possa acessar? Tanto que tipo 5 adoram programação, né? Porque tem tudo a ver com essa estrutura de entendimento, né? E aí você tem alguns dificultadores, porque normalmente eles estabelecem padrões de conversação muito alto que as pessoas não conseguem acessar. É o indivíduo que tem poucos amigos. É um indivíduo que tem poucos amigos. A mente dele trabalha demais, então o mundo acontece na mente dele, e você vai ter muitos tipos 5 falando assim... Mas eu falo e ninguém me escuta. Mas é que, na verdade, ele não falou uma palavra. Aquilo aconteceu tanto na mente dele que ele acha que isso foi verbalizado. Quando, na verdade, não. Eu já tô achando que a minha filha é tipo 5. Uma tipo 1, outra tipo 5. Então, e nós temos muito... há uma dificuldade, às vezes, de lidar com figuras tipo 5 para tirar elas do próprio mundo. Os tipos 4 também têm esses dificultadores. Nós temos algumas áreas. Os tipos 4 passam a ser... dentro de uma linha de racionalidade também. Então, nós temos ali aspectos de sentimento, racionalidade e instinto, tá? Que também nós não vamos necessariamente adentrar. Sim. Mas por quê? Porque esses tipos de racionalidade, eles ficam muito no mundo deles. E este mundo acontece tão ali dentro que é difícil você puxar ele para que ele entre numa conversação e que você resgate e mostre para ele assim...
Vamos tentar usar de um vocabulário mais baixo, ou vamos tentar ser mais leve na maneira de entendimento Exatamente. do mundo. Tipo, se minha filha está afastando as pessoas com esse papo. Sim, porque daqui a pouco aí entra naquilo que a gente estava falando do conceito pré-estabelecido de um psicólogo, né? Nós temos que falar só da profundidade de pensamento, né? Como se estrutura os pensamentos. Não, né, gente? Vamos fazer um A gente tem que ter bate-papo. a hora da bobeira, né? Isso E eles aí. dificilmente conseguem entrar na hora da bobeira. Nem piada tem graça pra Não. esse povo. Você quer ver um exemplo de série? The Big Bang Theory. Ah. Quem aqui já assistiu, né? Aquilo eu particularmente acho maravilhoso, porque daí eu consigo visualizar, como eu havia citado pra vocês, meu irmão ali dentro. Aquelas piadas, eu me mato de dar risada, mas não são pelas piadas. É porque aquelas piadas só têm sentido pra eles. Isso me deixa extremamente... É muito engraçado. E eu tenho certeza que a série fez sucesso justamente por isso. Porque é uma piada muito interna. Pegou esse nicho aí e falou, galera, pra vocês. É isso aí. A gente tá comentando também sobre isso, né? Aquele mundo mais geek, né? Um mundo mais nerd. E essas pessoas se encontraram. Porque aquela série, ela foi... na veia, né? E as pessoas que têm conhecimento entendem que são piadas maravilhosas De altíssimo e muito nível. bem Quem construídas. escreveu aquilo, meu Deus. Só que né? pra quem tá de fora fica... Nossa, nada a ver, né? O que tá falando, né? Mas Então, tipo 5 tem que ser arrancado da caixa. E o tipo 6, Rodrigo? O tipo 6 é um tipo bastante complexo, inclusive dele se identificar. É muito engraçado que na maioria das vezes que um tipo 6 vem pra treinamento, ele vai olhar e ele não vai querer se reconhecer. Não sou eu. Não sou eu. Por quê? Porque o tipo 6 é uma dualidade. Horas ele não quer parecer com o coletivo, mas horas ele também não quer ser o destaque ou o centro das atenções. Então é aquele cara que vai ficar próximo de não estar no meio de todo mundo, mas ao mesmo tempo ele não se permite sair porque ele vai estar isolado e ele é movido Coletivo. pelo medo. Ele precisa estar no coletivo, Ele é isso? precisa. Você vai ver... Então é o medo da manada mesmo, né? Dos Isso. nossos primórdios. É. Eu preciso pertencer. Isso aí. Só que, claro, né? Ele também tem o dificultador porque ele não quer se sentir parte dessa manada. Ele tem consciência que ele pode ser um ser pensante, mas ele não se propicia ser esse ser pensante numa totalidade, porque isso vai fazer com que ele tenha que se destacar. Então, imagina o seguinte. Então, imagine que você vive uma situação aqui de complexidade, você visualiza que isso está acontecendo, você sabe o movimento que está acontecendo, mas você não fala sobre isso. Por quê? Porque isso vai colocar a tua cabeça em xeque. Então você descobriu? Vai lá e resolve. Ai, é isso? Isso. Entendi. Tem até um filme agora, recentemente, que trata justamente do chefão da Fox. Não sei se você já chegou... Não vi, mas... É um filme da Quero Prime, sugestões. Prime Videos. Rodrigo, fica à vontade, tá? Pode deixar. Da Prime Videos, que é... Eu vou só... Não me recordo o nome agora, mas a gente Mas ele fala no dos transcorrer... tipos em si? Ou é um Não, tipo 6 que tá ele ali? fala justamente sobre esse movimento, né? As mulheres estão sofrendo um abuso, né? Tanto sexual quanto moral, e começa a ocorrer um movimento. Isso é baseado em fatos, inclusive, né? Começa a ocorrer um movimento, só que a hora que chega para um determinado perfil lá, que ela precisa verbalizar, que ela precisa colocar a cara a tapa, ela entra dentro deste conflito. Não necessariamente ela é um tipo 6, mas é justamente aquele movimento que é importante no filme. E aí os tipos 6, eles têm inúmeras vantagens, porque são caras que também buscam costurar o outro, eles gostam de criar conexões, só que o movimento de medo deles dificulta eles de criar vínculo. Então é o cara que ele vai estar, mas não necessariamente ele vai pertencer. Ele está o tempo todo arredio, porque nem... Ele fica com com o pé em cima do muro, assim, Isso. aquela coisa assim. Eu vou me apaixonar, mas não tanto, porque é assim? Isso aí. Você já viu o cachorrinho acuado quando ele recebe carinho? Ele até gosta, mas ele, né... Não... Tá desconfiado. Então é um tipo desconfiado? É um tipo desconfiado, totalmente. Da vida ele é desconfiado. O tipo 6, minha gente, a mente dele funciona através de estrutura de medo. Então, se ele chega aqui, diferente do tipo 5 que iria analisar as câmeras, o tipo 6 iria ver aonde que teria rotas de fuga... se isso é um ambiente perigoso ou não, mesmo sem perceber. Se teria comida, se acaso ele fosse ficar preso por aqui, né? Se ele poderia ter um espaço para beber, enfim. Aquilo nem é algo tão racionalizado em termos de consciência, né? Mas é algo já Faz parte. instintivo. E às vezes não é tão evidente também, né? Uma Não. coisa mais suave. A gente estava falando de viagens de um tipo 1, né? Que ele vai padronizar em termos de horário. O tipo 6 ele vai padronizar em termos de segurança. Tem internet?
Vai ter conforto? Eu vou estar Vou segura? comprar um carro. Carro é 300 Faz mil uma airbags. planilha. Também. Conheço pessoas assim também. Financeiramente, meu Deus do céu, tudo É precisa estar organizado controlado. na segurança. Na segurança. Olha Isso só. aí, o foco dele é na segurança. Que nem o tipo 1, ele gosta de planilha também, mas ele gosta pela sistematização da vida. Ele entende que a vida funciona na sistematização. Sim. O 6 precisa de segurança, e quer segurança melhor do que essa organização de planilha, né? Então, só que imagine viver nisso Sem trabalhar. sem trabalhar. Exato. Né? É muito sofrimento, gente, é muito sofrimento. E aí você acaba permanecendo, por exemplo, as pessoas perguntam, casamento, né? Por que alguém permanece tanto tempo num casamento sem nem gostar da pessoa? Por segurança. O que nós temos de pessoas... O Brasil, ele é um país de muito... Opa! Opa, que pegamos gatilhos aqui! Não, você para de falar, Rodrigo. Você para de falar que pode rolar um divórcio hoje à noite. Perfeito! Então, porque essa segurança ela é enorme, então eu prefiro estar naquilo do que ter que viver algo que eu não conheço. O novo. Viver o novo é um desafio. Trabalho Mas também. tem tipo 6 muito bem trabalhados, hein? Com toda certeza, nós Assim temos... como qualquer outro perfil, né? Isso que é o gostoso. Aham. Às vezes as pessoas pensam assim, ai, Rodrigo, mas então eu não quero ser nenhum desses tipos, Não, pelo eu também. amor Até de agora eu Deus. não quero nenhum. Qual que é o 7? Pois é. Vai que eu quero o 7. Essa semana passada, inclusive, estava lá no Mauro Piscine, né? Um beijão aqui pro Mauro. E ele tá justamente... Eu não sou nenhum. Não sou nenhum. Ou ele chega e fala assim, não, hoje eu quero ser esse tipo aqui. Hoje eu vou ser... Não deixa de estar errado, né? Se você ir em busca da evolução, você pode ir construindo. Claro. Embora nós tenhamos a nossa essência pautado nesse A tipo... essência tem um número. Tem, mas você não precisa apresentar as bases de comportamento dessa essência. Né? Tô entendendo. Agora tô entendendo esse movimento. Mas é inteligente isso, né? Super. Por exemplo, se super. você entende... Olha só o movimento de um tipo 2. Se você pegar os aspectos positivos, de conexão, de envolvimento, de importância. Poxa, se eu sou um tipo 3, é legal eu poder empregar isso e saber que eu posso desenvolver, porque ele também mostra o caminho para fazer. Né? Todos os tipos têm rotas de ação. As conexões entre os tipos é o que fazem do mundo uma coisa incrível. Isso. Né? Por isso que... Porque é uma soma, é uma construção. Você quer um ambiente rico? Vamos pensar no ambiente empresarial. Diversidade, gente. É diversidade. A questão ela é científica. Vamos focar na pluralidade. Para de tentar tornar tudo homogêneo demais. É chato. Né? Com O certeza. mundo ele é diverso. Acho que se tem uma das coisas que a gente mais tem... fomos presenteados em ser brasileiros... É justamente disso, né? É verdade. Esses choques de cultura, esses choques de ideias, esses choques de opiniões. Vamos viver mais um pouquinho disso, né? Gera debate e são os debates que constroem, né? Isso E aí. você falou do tipo 6 que às vezes tem dificuldade de se identificar. É uma característica só do 6 ou as pessoas em geral têm dificuldade de se enxergar? Você como facilitador nesse movimento, já chegou o caso de você ter que dizer para a pessoa qual é o perfil dela? Eu vou te contar um dos movimentos, então, que aconteceu nos treinamentos. Eu, normalmente, quando aplico esse treinamento, ele é imersivo. Então, é numa sexta, num sábado e num domingo. O cara fica lá aprofundado mesmo. Sim. E aí, na sexta-feira, a gente faz todo o introdutório, apresenta todo o processo, mostra, né, traz toda a tranquilidade. Um tipo 6 precisa disso, um tipo 1 também vai estabelecer cronograma. No transcorrer do sábado, ele... Aí é pauleira mesmo, a coisa é hard, ele vai precisar entrar de cabeça na coisa. E no domingo nós fazemos a amarração. Então eu apresento alguns pontos para que eles possam dizer, estabelecer essas tipagens. E aí é feito também todo um processo de testagem no sábado. Então, no domingo, teoricamente, ele já deveria chegar ciente de qual tipo ele é e, né, enfim, as dificuldades e os prazeres. Dorme no sábado e acorda domingo já. É isso aí. Tá. Num desses treinamentos, uma das pessoas que estava, né, realizando ele, cara, no sábado à tarde ela já estava indignada. Porque não sei o que, porque eu não sou isso aqui, porque não ia... Cara, mas você não faz ideia. Ela é o tipo indignado. O tipo indignado. Ela saiu do treinamento, a gente tava tem uma avenida, né, onde eu tendo a ministrar o treinamento ali. Ela tava no meio, no canteiro da avenida lá, batendo boca com a colega que ela tinha vindo junto. Por que não sei o quê, porque eu não sou, porque... Aí... Tá bom, vamos dormir, né? Todo mundo, cada um na sua casa, vamos, né, descansar ali. Chega no dia seguinte, eu já falei, vamos lá, agora eu vou ter que saber, né? Vamos mediar essa situação. Vamos mediar a situação.
E aí, você falou uma coisa muito importante, Ana. Eu não vou direcionar. O que eu posso é facilitar o processo. Então, é claro, né? Tem leituras ali, Aquelas a perguntas maioria... preciosas. Isso, porque a maioria deles, depois de um tempo de caminhada, você já tem né? Você já dá uma Você lê a avaliada. pessoa, né? Você bate ali o olho e já meio que... Sim, é claro que você Aparece o precisa precisa entender que o outro ele tem que querer se ver naquilo, mas para quem está de fora é muito mais fácil. Tanto que a turma toda já sabia qual era a tipagem dela, até pelo movimento e do que a gente tinha Pela indignação dela. também. Aí vai ser muito engraçado, assim, que desde que a gente começou a falar, e aí entre as perguntas, comecei a indagar ela sobre algumas situações, a intencionalidade de determinados movimentos, até que chega na metade da manhã ela fala assim, Tá bom. eu não acredito que eu sou esse tipo, porque daí finalmente tinha caído a ficha e ela começa a chorar, sabe? Foi uma situação assim, quem tava de fora foi muito engraçado, Sim. pelo contexto, obviamente, não Sim. diminuindo todo o sofrimento dela e todo o trabalho que ela teve que fazer. Mas é que isso é muito presente do tipo 6, primeiro porque ele é uma carta coringa, eu diria assim. Ele tenta se mesclar um pouquinho a todo mundo, então às vezes isso confunde um pouco esse movimento. E é verdade que tem muitos tipos 6, geralmente, nos grupos. Tem muito mais tipo 6 do que dos outros tipos? Aqui sim. É regional? No nosso país como um todo, nós no- somos países de tipo 6, tá? Até porque nós somos educados a ser assim, né? A gente estava conversando até esses tempos atrás, justamente, se a gente for pensar em até movimento político em termos de país, né? Não em termos de partidário. Mas a gente tende a sempre estar... Não somos o destaque, mas não somos o último, né? A gente fica naquele meio termo em um monte de coisa na nossa vida. Então, esse senso de liderança... A estrutura de você buscar uma frente, vamos lá, foco nisso, né? A nossa estrutura, constituição de país, se deu muito através de tipo 6. Tipo 6 e tipos 8 nós também temos muito presentes aqui, aí mais focado um pouco na nossa região. Legal. Então, 6, muita gente, difícil de encontrar. O 7 é mais fácil? O 7 é mais fácil de visualizar, inclusive, porque esse cara, eu particularmente tenho um carinho todo especial pelo tipo 7. É. Ele é um tipo assim, dá trabalho, tá ao lado dele? Dá. Dá trabalho! Porque se você vai se relacionar com o tipo 7, não é fácil. Você vai precisar ter um nível de energia e um nível de paciência muito alto. Porque esse cara é o cara festeiro, é o cara dinâmico, é o cara que... Gente, todo mundo tem um tipo 7 na sua rede de amigos, né? E se não tem, deveria. Porque é o cara que você tem que levar para as suas festas, é o cara que tem que... É o animador de festa. É o animador. Capaz. Esse cara, ele tem uma energia, né? Ele é chamado de dínamo, né? O cara tem tanta energia que ele movimenta o bairro inteiro, se for preciso, a cidade inteira, se for preciso, pela maneira dele de se colocar. E ele tende a levar a vida assim leve, né? Ele tá num espaço, ele tende a criar aquele espaço de uma forma feliz, ele tá em casa, ele tende a construir aquela casa de uma maneira feliz. Então, é uma pessoa muito gostosa de estar. Tá, Rodrigo? E qual que é o problema de ser assim? Qual é? É que também, do mesmo jeito que ele busca a felicidade, ele também foge das responsabilidades. Então, se você está num relacionamento, enquanto esse relacionamento está prazeroso, está agradável, está gostoso, ele está lá. A hora que apertou... A hora que der um pouco de trabalho para mim, meu filho... Tchau. Eu vou buscar um outro relacionamento. Já nem era tão bom assim. Isso né? aí. E ele sabe, como ele tem uma dinâmica relacional muito alta, ele tem facilidade de circular por meios, né? Então, emprego é a mesma coisa. Imagina, se esse cara tem uma facilidade de comunicação, quem que não vai querer ele no teu time? Né? Você quer, só que daí também, do mesmo jeito que ele está contigo, já caiu fora, vai para uma outra empresa e assim ele vai passando. E isso vai tirando um pouco da valorização que se traz nele, né? Fora o próprio sofrimento, né? Claro, porque imagina. esse cara não tem história. Esse cara, normalmente, ele não consegue construir e estabelecer continuidade de ação. Então, é muito difícil Tem que trabalhar, então, a questão de... O que a gente tem que trabalhar no tipo 7? A questão de você ter... Exato, então. De parar e falar, gente, vai dar certo, vamos tentar mais um pouquinho. Isso? Isso. A gente lida muito com a motivação hoje, né? Entendendo que a motivação é a única forma de você se mover.
E não é. A motivação é o gatilho inicial. Imagine Então, que tipo 7, que trabalha persistência, é um cara incrível. Mas esse é um cara realmente incrível. Uau. Assim como os demais tipos, né? Quando ele bem trabalhado, ele vai ser Todos são extremamente incríveis. funcionais. Mas sim, agora a gente pensa assim, naquela energia toda, porque se essa energia ela tá dissipada, ela não é funcional, né? Mas se você consegue afunilar essa energia e direcionar essa energia, ninguém segura. Olha ninguém que show. segura. Já imaginou um tipo 7 junto com um tipo 3? Nossa. Se você conseguir, claro, os dois muito bem evoluídos, Sim. né? Porque senão não ia dar muito certo também não, né? Isso depende muito. Mas tu já pensou que o foco, né? A meta de um tipo 3 e você junta um tipo 7, cara, ele ganha o mundo, né? Porque daí tem a área de vendas criativo, e a área 7? estratégica. Tende a ser muito criativo até pela dinamicidade dele, né? Pela pluralidade, ele gosta de estímulos diferentes, né? Legal. Ele tá sempre em busca desses estímulos. Que show. E o 8? O 8 é um tipo que ele é muito desvalorizado hoje, mas eu falo pra ti que é um tipo extremamente funcional e até hoje, dentro da nossa construção de humanidade, indispensável. Sério? Sim. Hoje o tipo 8 ele é descriminalizado por quê? Porque nós chegamos num movimento de defesa humana que a coletividade supre a necessidade de ataque ou da força. Né? Então a gente tem cada vez mais movimentos de represália a forças desnecessárias, né? Movimentos de guerra, movimentos de violência, mas nem sempre foi assim. Né? A gente sempre viveu mundos na qual a força era necessária por um critério de proteção e não necessariamente de violência. Né? Os tipos 8, eles são esses tipos, eles são impositivos. É bem fácil de visualizar, gente. Imagine um Trump da vida, por exemplo. Todo mundo... Eu quero A, vai ser A. É assim? Eu vou chegar aqui pra ti, eu tô batendo na mesa. E eu vou falar e você vai Aquela obedecer. pessoa que até se exalta. Ela se exalta em todos os estilos. Você sabe quando o cara é tipo 8, porque a construção dele de corpo ela é impositiva, a estrutura dele já é direcionada a fazer você cumprir com as obrigações. O posicionamento, a ocupação de espaço, ele é delimitado, né? Ele vai te ocupar o teu espaço. Tem até uma foto bem circulada na internet, que é quando o Trump encontra o presidente francês, o atual, inclusive. Macron? O Macron, perfeito. Que o Trump simplesmente pega o presidente e traz ele pra junto dele. Quer dizer, vem cá! E ele tava indo visitar a França. Tu já pensou? E ele pega esse cara e junta pra ele assim, eu mando aqui. Cada tipo tem uma figura, um ícone. Sim. É? Cada tipo tem uma figura. E claro, gente, a gente pega sempre a maximização, Sim, né? aquele que é mais evidente. Isso, eu não convivo com o Trump pra saber se ele é inteiramente um tipo 8. E se ele é trabalhado. Isso, eu não tenho convívio nenhum com ele. Então assim, mas nós temos essa persona, vamos colocar desta forma. Isso facilita muito. Depois vamos contar pra galera a persona de Isso é bem legal, porque tem cada perfil tem uma tipagem. E até eu amo filmes e séries justamente com essa... E até a gente vai falar sobre séries. Me ajuda a lembrar que tem séries... A estrutura de séries são pautadas em Enneagrama. Opa, maravilhoso. Que show, legal. E aí nós temos esse tipo 8. Então, assim, ele tem essa dificuldade, e muitas vezes ele é mal interpretado, mas é o cara que você precisa ter ele do lado. Quem joga RPG sabe que você sempre precisa ter um cara que apanha durante a batalha. É aquele que aguenta. É aquele que aguenta, né? Então é um perfil que pode vir porrada que o cara... Pode. Peita. Você sabe que esses tipos 8 são tanque de guerra. Na verdade, eles são bem associados a tanque de guerra. Ele vai levando tudo que ele precisa levar. É claro que imagine, né? Nós temos muitos tipos 8 que morrem de infarto. Porque o cara vai peitando, até que ele encontra alguém que peita mais forte que ele, ou que talvez a resistência criada pelo meio seja maior do que a força que ele possui. Mas é o cara que leva tudo nas costas, sim. Tanto que quando você tem um tipo 8, ele vai te defender. Então, a mesma estrutura de violência que ele faz para te impor, ele também faz de movimento de defesa. E é tão interessante isso que quando a gente pensa em estratégias de lidar com pessoas, o tipo 8 não faz isso porque necessariamente ele te vê como mais fraco. Ele faz isso porque, assim como um tipo 5 só quer conversar com gente da mesmo nível intelectual, o tipo 8 ele quer lidar com gente que tem a mesma gana e a mesma vontade que ele. Tanto que a estratégia de enfrentamento no tipo 8, você não baixa a cabeça. Sabe quando um boi vem à tua direção, que você não pode sair correndo, porque senão ele vem, você tem que enfrentar? É mais ou menos a estratégia com o tipo 8. Você não cede. Você vai bater de frente. Caramba. Claro
que você sabe que vai vir porrada. Então Sim. tem que ser numa tonalidade de voz agradável, você vai ter que ser firme, porém não violento, mas você não pode arredar o pé. Já imagino alguns relacionamentos aqui entre perfis. Depois vamos falar sobre isso? Bora. Então tá. Séries E pra terminar, Rodrigo, o 9. O 9. O 9 é o cara mais da paz que você vai poder imaginar. Jura? Juro. Esse cara, ele é conhecido um pouco como preguiçoso, mas não é porque necessariamente ele não faça as coisas. É porque ele tá tão de boa que ele não quer se incomodar. Então, imagine assim, ele chega aqui, a Ana fala assim, vamos fazer tal coisa? Ele fala, aham, vamos. E eu chego também e falo assim, mas vamos fazer aquela outra coisa? Também. Tipo, ele não vai discordar. Não. Ele vai estabelecer uma forma de tentar se dar bem com você e se dar bem com o outro. Mas não é porque há uma o agradador 2. Não. Mas ele não quer se incomodar com nenhum. É isso? Por isso que ele é conhecido como a paz em pessoa. Porque, na verdade, ele está num conflito interno e externo. Entendi. Ele vive aquela dualidade também, assim como um tipo 6, e vocês vão encontrar sempre as pontas. Então, quando nós vemos o símbolo do Enneagrama, nós temos o 9 aqui, nós temos o 3 aqui, nós temos o 6 aqui. Esses 3 que compõem o triângulo do Enneagrama são tipos muito conflitantes, porque eles vivem essa dualidade de movimento. Tá? E aí, quando esse 9 se depara com momentos de ter que tomar decisão, quem aqui assiste Pokémon, o tipo 9 aqui é o Snorlax. Né? Que é aquele cara que é o Pokémon que, assim, se ele for pra fazer algo, ele vai fazer na porrada, né? Ele ganha uma força enorme. Mas, em suma, ele não faz bosta nenhuma. Ele fica num movimento ali parado, né? Então, o grande segredo do tipo 9 passa a ser como você movimenta este tipo. Nossa, relacionamentos tendem a ser um pouco complicados com o tipo 9, porque eles são passivos demais, né? Então, se você não ficar movimentando a coisa não... isso, colocando lenha para fogueira, só que também não pode colocar uma gasolina toda e atear fogo, porque daí ele vai entrar num movimento de revolta enorme. Uau. Quem está de casa aqui, tenho certeza que vocês já viram reportagens de que dizia, né? Nossa, ele era tão calminho, tão tranquilo, de repente fogo na casa. Explodiu. Tendem a ser tipos 9. Sério? É bomba relógio? É bomba relógio. Porque ele vai aguentando, né? Ele vai aguentando, até que chega uma hora que alguém o pressiona. E é aquela ideia, né? Na ânsia de ter paz, ele explode tudo. Pra voltar até a paz dele. Pra voltar até a paz. Caraca! Como o ser humano é incrível. É legal a gente pensar nisso, né? Porque mais do que nunca você começa a entender que as pessoas não nos machucam por intencionalidade. Não. Eu falo, ninguém acorda durante o dia falando, eu vou fazer o mal no mundo. Vamos, né, causar destruição. Não. Até movimentos de pessoas que são, vamos pensar, psicopatas ou serial killer. Tem uma série, inclusive, que se chama Caçadores de Mente, uma série maravilhosa, que ele fala justamente sobre como se estruturou os estudos de serial killers. E uma das coisas que você percebe ali claramente é que todos, mesmo utilizando de formas de execução erradas, péssimas, né? Mas a intencionalidade era positiva. Por exemplo, né? Um serial lá que matava criança. O pensamento dele, quando ele foi entrevistado, não era de assassinar aquela criança. Era, na verdade, de poupar ela do mundo violento e adulto que ela viria a ter que percorrer, porque a vida dele ele tava foi fazendo um bem pra ela. Na cabeça dele, Caramba. sim. Totalmente descompensado, né? Totalmente distorcido a realidade, sim. Pelo amor de Deus, nada se justifica. Sim. Mas é pra você entender que ainda assim ali havia uma intencionalidade positiva. A mesma coisa quando acontecia serial killers de matarem prostitutas, que isso aconteceu, né, ao longo de toda a humanidade também. Normalmente isso estava vinculado à ideia de limpeza, à ideia de tirar a impureza. Impureza, perfeito. Né? Então, a intencionalidade, ela passa a ser algo positivo. Só que se você não souber direcionar a tua intencionalidade, você comete atrocidades como essa, né? Então, você já comentou sobre existe uma forma de, usando a metodologia, descobrirmos, né, qual é o nosso perfil. Você já falou que tem pessoas que têm um pouco de dificuldade de lidar com a descoberta, né? Perfeito. Teve alguém que já falou assim, não é meu, e você tinha certeza que era? Sim, já teve. A pessoa saiu... Sim.
Normalmente acontece, o processo funciona da seguinte maneira, né? A gente faz um movimento introdutório, estabelece então toda uma testagem e uma autodescoberta, chega-se ao final, estabelece esse fechamento, e se ao final essa pessoa ainda não conseguiu lidar com o próprio tipo, a gente traz ela para o desenvolvimento individual. Já tive pessoas que lidaram com aquilo com uma dificuldade muito grande. Adivinha qual era o tipo? Também um tipo 6, né? Porque se reconhecer naquilo é entender que ele é igual a todo mundo, mas o tipo 6 não quer ser igual a todo mundo, embora ele crie condições de pertencimento. Né? Então, é o cara que segue à risca a Bíblia Sagrada, por exemplo, mas se você pergunta se ele é católico ou se ele é evangélico, ele vai dizer que não. Entende? Porque ele precisa dessas regras, ele precisa fazer parte de algo, mas ele não quer necessariamente pertencer àquilo. O tipo 8 se assume fácil? Um tipo 8 normalmente sim, porque é mais ou menos um elefante pisando em taça de vinho, por exemplo. É muito difícil ele não se reconhecer. Quando fala das características, ele já... Opa, esse aí sou eu. O tipo 2 tem uma certa dificuldade, mas não referente a comportamentos, e sim a entender que ele é mau em muitos momentos, entender a vingança dele, porque imagina um ser tão bom. Eu sou tão maravilhoso, um ser de luz. Eu sou o queridinho do Eneagrama. Isso. Eu sempre brinco aqui, todo mundo acha ou deve achar que a Madre Teresa foi sempre boa o tempo todo, né? Porque quando a gente usa uma exemplificação, a Madre Teresa de Calcutá, né? Novamente, né? Não convivi com a Madre Teresa, não sei. Mas dentro de uma estrutura vingativa, de comportamento... Madre Teresa! Tu já pensou uma Madre Teresa vingativa, gente? E acontece, com toda certeza essa mulher deveria apresentar ali algumas... Sabe, vai adoçar o chá e coloca um sal ali, certeza que ela fazia esse tipo de coisa. Mas então eu fiquei curiosa, quem que é como é que a gente chama? Personagem pro tipo 1? Pro tipo 1, nós temos aqui, quem aqui já assistiu Brooklyn Nine-Nine? Já assistiu a série Brooklyn Nine-Nine? Então eu vou aproveitar para adentrar, inclusive, nisso. Na série. Quem aqui já assistiu... essa vai ser fácil. Grande Família. Sim. Grande Família já assisti, né? Quem você acha que é o tipo 1 dentro do que a gente já conversou aqui? O Linneu. Disparado, né? O Linneu é um caricato total de tipo 1. Então, e vocês vão perceber, gente, que todos ali compõem uma tipagem. Quem que é o tipo 7 da Grande Família? Tipo 7? É Agostinho? Tá tendo sopro, mas não sei. A Bebel? Não faço ideia. A Bebel mais um tipo 4, o Agostinho caminha mais para um tipo 4 também. Embora ele apresente asas e instintos diferentes. Mas nós temos o Tuco, por exemplo, como um tipo 7, que está ali o tempo todo fazendo, né, de maneira festiva. Nessa série, por exemplo, do Brooklyn Nine-Nine, é muito focado essas personagens. Eles desenharam os personagens. Alguém aqui já assistiu aqui fora. O povo conhece. Tem fãs aqui da Peralta, série. Né, pra quem já assistiu, super tipo 7. O nome dele é Peralta, né? Você vai querer não o vai quê, ser muito... né? Pois é. E é muito legal ver ele. Sim. Porque ele é um tipo 7 evoluído. Então, cara, ele faz cada coisa assim, buscando a diversão. Sim. Mas ele consegue fazer aquela diversão se tornar otimizada. Então, pra quem não assistiu... a Madre Teresa tipo 2. E o tipo 3? Mas vamos voltar à Grande Família. Quem que é o tipo 2 da Grande Família? Tipo 2? É. A Nenê? A Nenê. E, cara, quantos comportamentos que a Nenê faz que são vingativos, né? Que ela tá lá incomodada com o Linneu, ou com o Tuco também, né? E ela vai dar aquelas cutucadas bem sutis, né? É quase bater com luva de peluca, né? Pelica. Pelica, isso. Perfeito. E tipo 3? Quem aqui já assistiu... Ai, por favor, não me perdoe a pronúncia. Suits. Dos advogados? Sim. Isso. Aquilo é um tipo 3 clássico, né? Me ajudem, gente. Qual que é o nome do personagem? Quem aí lembra? O Donald Trump é o 8. O 8. E o Roberto Justus? Roberto Justus é um tipo 3. 3? É um tipo 3. Ele é 3 ao extremo, assim, né? E aí também entra em aonde ele parte para as asas dele e aonde ele parte para os instintos também, né? Então, nós temos, né, Suits é focado muito, né, o personagem principal, ele tem essa perspectiva de tipo 3,
Quando nós pegamos tipo 6, é um pouco mais difícil de identificar. Nesse, que é inclusive uma série que eu levo de padrão para avaliar personalidades do Enneagrama, nós temos um sargento que ele é muito tipo 6 caricato daí, né? Ele usa a atribuição de medo como forma de movimentação. Em demais filmes eu confesso que é difícil porque o tipo 6 ele é um... Tem muitas possibilidades. Ele tá sempre escondido. Ele não é um personagem de destaque. Ele normalmente vai ser personagem de composição de elenco. Então, é mais fácil você pensar em algo quando aquele personagem ocupa papel de destaque. Verdade. Então, Tipos 2, tem aquele filme que passou recentemente, inclusive, que é Como Eu Era Antes de Você. Aquele filme é vontade de chorar, né? Me Quando a gente Before lembra You, dele. A menina, certeza que é um tipo 2. Sim. Né? Ela se entrega de corpo e alma e tenta arranjar solução para ele que nem queria solução sai nenhuma. daqui. Isso. Vou morrer. Mas ela acha que ela tem que ajudar aquele ser a viver uma vida brilhante, né? Sim, Mas enfim. sim. Ela é um tipo 2 clássico, né? Se nós pensarmos num tipo 5, tem Uma Mente Brilhante. Esse é um filme também maravilhoso. Tipo 5 clássico. Sim. A própria série The Big Bang Theory também. Sim. Os tipo 7 você tem aqui o Peralta. Sim. Não, já foram todos agora. Aí o tipo 8 também foi citado. E o tipo 9... O tipo 9 também é um tipo difícil porque ele normalmente tende a compor elenco assim como um tipo 6. Na série do Brooklyn Nine-Nine eu uso muito o ajudante do Peralta lá, que agora vai me falhar o nome. Boyle, perfeito. Nossa, gente, que é cultura, o público tá. Eu não conheço a série. O boy é o tipo 9, certeza, cara. Porque daí ele fala assim, tem uma cena lá muito engraçada, que ele vai falar uma coisa com a Rosa, que a Rosa é um tipo 8, né? Sim. Ele fala com a Rosa fala que não. Daí ele fala, é verdade, não é assim. Daí ele vai conversar com a outra pessoa baseado no que a Rosa tinha falado, a outra pessoa pensa diferente. Ele fala, pois é, também concordo. Tipo, acabou. Pronto, ali, né? acabou. Rodrigo, nós somos movidos por relacionamentos, né? Familiares, amorosos, relacionamentos de trabalho. Então, conseguir o match entre os perfis pode fazer toda a diferença. Tá Vamos pensando em tentar. fazer um aplicativo. Um aplicativo, boa! Tipo, Aplicativo Enneagrama. faz um upgrade no Tinder. Isso. Só um plus. Foca, né? Já que a gente tem que ter metas na empresa, né? Olha só, né? Tipo, o telefone. A gente tem que ter metas na empresa. Vamos botar meta também no relacionamento. Eu tenho que focar Boa. qual que é a persona ideal pra mim. Vamos fazer uma brincadeira pra terminar? Bora. Vamos. Bora lá. Então, tipo 1 com tipo 4. Tipo tá bom? 1 tipo 4. Aí vai ser difícil porque a gente vai... Imagina, tipo 1 com tipo 4 vai ser uma sistematização com alguém que acha que é único. Então, cara, como é que você traz um tipo 4 para uma sistematização Como é que coloca do na caixinha um tipo 4? Vai ser basicamente impossível. Eu falo, vai ter que ser aquele relacionamento muito bem trabalhado. Um relacionamento à distância talvez funcione. Boa! Ó, gente! Cada um na sua casa. Isso, a gente tem tantas formas de relacionamento Claro, hoje, né? Mas eu confesso que fica difícil. Vai lá, parte para outro, porque esse Vamos ver. ficou Tipo 8 com tipo 6. Tipo 8 com tipo 6, dá muito bom. É? Sim. Porque o tipo 6 ele vai precisar de proteção. Aham. E aí, quem melhor para oferecer proteção do que o tipo 8? Tanto que tendem a ser relacionamentos duradouros ou patológicos, né? Porque também tem o extremo disso. Sim. Porque se esse 6 se sente totalmente dependente desse tipo 8, e este tipo 8 é um tipo violento... Vira abusivo. Vira extremamente abusivo. Porém, também é um relacionamento a longo prazo, se bem cultivado, porque esse 8 vai oferecer toda a sensação de proteção que esse tipo 6 precisa, e o tipo 6 vai criar toda a situação de pertencimento. Casal perfeito. Perfeito. Tipo 3 com tipo 8. Tipo 3 com tipo 8 tem que ser muito bem alinhado, porque ambos têm posicionamento forte. Cada um para o seu segmento, né? A vantagem do Não tipo 3... dá pra trabalhar junto, talvez. Vai depender Melhor muito. não. Melhor não. Né? Vai depender muito, porque aquilo que a gente tem que estar muito bem evoluído, né? Porque eles vão bater. Vai ficar galinho de briga batendo um no outro. Se esse tipo 3 é subalterno do tipo 8 e ele entende, e isso é uma posição de destaque para ele, é funcional.
Imaginem, por exemplo, o tipo 8 dono de uma grande corporação e este tipo 3 é o diretor ou é um executivo. Pronto. Ah, harmonizou. casou. Aí é extremamente ideal, tanto que você vai ver várias organizações dentro dessa estrutura. Então, a gente chega a uma conclusão de que não tem nem match perfeito e nem imperfeito. Não É tem. tudo questão de alinhamento e amadurecimento, como você disse lá no começo. E isso aí. E uma coisa eu trago ainda como dica. Tente variar. Eu falo, Opa! não só para sair pegando todo mundo, não é essa a proposta. Mas é que a maior dificuldade se encontra quando você tem tipos iguais. Um com um. Tu já pensou um convívio de um com um? A Nossa dificuldade Senhora! de evolução que isso seria? Né? 2 com 2, meu Deus, ia ser uma melação só, ninguém ia fazer porcaria nenhuma, um culpabilizaria o outro porque não estava se entregando tanto quanto o outro. Só Enfim, rolo. meu Deus do céu. 3 com 3, tu já pensou que relacionamento? Existe muito 3 com 3 na parte de famosos. Gente, vocês já viram? Nunca dá certo. Casamento famoso é difícil É mesmo muito durar, difícil. né? Por quê? Porque são 2, 3 lá querendo um se aparecer mais do que o outro, utilizando do Competitividade outro. excessiva. A competitividade excessiva, utilizando do outro para se aparecer mais. Não tem, né? Não tem como ser funcional. Olha que interessante. Tudo tem uma explicação. Pois é, e daí você começa a analisar. Né? Agora sim, tudo faz sentido. Meu Deus, é um papo interessantíssimo. A gente poderia ficar a tarde toda conversando aqui, né? Sim. E eu agradeço de coração, Rodrigo, você ter aceitado esse convite, de vir aqui compartilhar com a galera do Pod um pouco mais sobre possibilidades, sobre os tipos de perfil que existem hoje, né? Tenho certeza que você se identificou com um ou com o outro, mas para ter certeza, para trabalhar isso, você precisa fazer um aprofundamento, né, Rodrigo? Conta pra galera onde é que eles te encontram. Perfeito. E como é que funciona esse movimento Enneagrama para começar, para que tenha um start mesmo. Isso é muito importante, sabe, Ana? Porque as pessoas acham que somente leitura ou aquelas testagens de internet é suficiente. Te dá uma base, mas não é o suficiente por quê? Porque envolve isso, né? Ter que estabelecer esse autoconhecimento e precisa de orientação. Com né? certeza. Ninguém começa a nadar se jogando na água, né? Você começa a nadar aos poucos. Então, a melhor forma é entrando sim em contato com alguém que possa te dar esse suporte. Então, você pode me encontrar em diversas fontes ali de redes sociais. Facebook, Instagram, site. Meu site é rodrigobonete.com.br, lá tem todas as informações. Pode me encontrar no Instagram, eu espero você lá, inclusive, que é o bonete.rodrigo, BONETTI.rodrigo. E também, né, Facebook também você encontra lá e no YouTube também. Então a gente está sempre ali circulando, fazendo, se movimentando, né? A gente gosta de estar aparecendo, como eu havia falado. Tipo o que você, Rodrigo? Eu prefiro deixar em off para as pessoas não virem já Apontando o dedo. apontando, porque daí no treinamento elas ficam me usando porque elas acham que eu falo melhor do meu tipo do que do outro, e não é. Até porque eu falo. É muito difícil ser quem eu sou. É tá? tipo o Porque eu tenho que treinador ficar de time de futebol que não pode ter um time porque circula às vezes por, né? Isso aí mesmo, né? O cara tá treinando, sei lá, o Corinthians e ele torce pro Palmeiras. Não, isso é um absurdo. Fica neutro. Isso fica mesmo, neutro. prefiro ficar neutro, então vou me omitir nessa questão. Rodrigo, obrigada, tá? Pela participação aqui. Se você gosta do tema Enneagrama, aproveita e encaminha esse vídeo aí para todos os seus amigos. Todo mundo merece conhecer um pouco mais, aproveitar desse movimento de autoconhecimento e evoluir, né, galera? Por que não? O Pod tem essa função também, ajudar a mim e a todo mundo que tá aqui, né, nesse processo de evolução. Então, quero agradecer mais uma vez a Gruber Contabilidade pela parceria no Pod de hoje. Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação, porque tem vídeo novo toda quarta-feira às 8 horas da noite. Até a próxima, gente!